A situação do presidente Lula ficou insustentável, tá brincando com fogo, porque agora até um dos seus maiores aliados perdeu a paciência com ele e quer ele fora. Vamos começar então o primeiro ponto. Você é do partido noivo ainda, né? Então é o Zema que você supostamente iria apoiar porque é do seu partido. Não, sem dúvida, ele é do meu partido, eu apoio o Zema. Então você apoia o Zema. Lógico, do outro lado lógico. tem o Flávio Bolsonaro, onde o próprio Nicolas ontem neste programa falou. Eu assisti, muito boa entrevista. Isso. Quando fica essa divisão da direita de políticos, uma coisa é um pensamento que é uma estratégia. Vamos colocar vários nomes pra gente ter mais força e no segundo turno a gente vai lá e avalia. No passado recente a gente teve o sapatênis, que foi aquele movimento... Terceira via. Isso daí não é perigoso ter uma terceira via ou a gente tem uma estratégia, como é que é? Explica aí. Eu acho que terceira via é bem diferente disso, mas é importante você me dar a oportunidade de esclarecer, porque a candidatura do Zema e a do Flávio são candidaturas de direita, não são de terceira via. Né? O Bolsonaro, quando falou com o Zema, antes dele lançar a candidatura dele, o Zema foi visitar o Bolsonaro e o Bolsonaro disse pro Zema, não é importante você lançar a candidatura. No primeiro turno, quanto mais candidaturas de direita indiferentes, e o Bolsonaro gosta muito do Zema, vai lá, Zema, de direita diferentes, melhor. Por quê? Porque quem pode fazer mais voto em Minas Gerais de todos os candidatos de direita? O Zema. Se você tiver 2, 3 candidatos de direita, diz que isso quer um debate. Aí você tem 3 candidatos de direita ali, você tem o Lula e mais um de esquerda aqui. Você está numericamente com vantagem no debate e, portanto, você tem mais tempo num debate para poder rebater até os argumentos de quem é da esquerda. Então, existem algumas vantagens. Não creio que vai mudar, acho que está sim se consolidando rapidamente, ele está preenchendo esse espaço. Tem o nome Bolsonaro, que é muito forte. Então, eu acredito que essa questão está decidida. Todas as conversas que nós tivemos foram ótimas. É um cuidado que a gente tem que ter no dia de hoje, porque muita notícia acaba chegando à mídia e é sempre assim, fontes palacianas, pessoas com conhecimento no assunto, né, vozes da minha cabeça, ET de Varginha, né, aliados, eu morro de medo dessa palavra aliados. Aliados do governador falaram isso, aliados do governador, eu quero saber quem é esse aliado, porque né, ele tem uma criatividade fértil, então não houve nada disso, a minha relação sempre foi muito boa e continua ótima, não teve estressamento nenhum, pelo contrário. Golpe, fez um golpe. Aí todo mundo assim, mas tá, cadê as provas? Golpe. Tá, mas cadê as provas? Golpista. Então assim, essa é insustentável, tá? É uma tática que ela é ela é massificada, ela é muito popular na política. Ela agora está sendo implementada pelo STF já há algum tempo. Defende a democracia enquanto arrasa com a democracia, tá? Fala de devido processo penal, legal enquanto viola o devido processo legal. E agora a gente está falando, a gente inaugurou um debate sobre código de ética, enquanto por baixo do pano continua defendendo. Por baixo não, por cima do pano. O sujeito, ao mesmo tempo que defende o código de ética, um código de conduta, está defendendo o Dias Toffoli com as sociedades dele lá. Porque não é possível que ele não seja o dono do resort. Igual o Lula não era o dono do sítio. Não é possível. O padre, que é o irmão, é sócio em 2 resorts. Eu, inclusive, antecipei isso. Desculpa ser chato. Mas eu já disse lá na matéria de 2021 que ia ter um outro, estava sendo criado um outro, ele era sócio de um outro resort, estava sendo construído. Agora está pronto. E eles ainda dividiram. Tem um tal daquelas casas de luxo dentro do Taiaiá, que é o Lakeview, etc. Eu conversei com duas fontes diferentes que me alertaram. Olha, tem esse empresário aqui que parece que é o operador mesmo, é o laranja. Então, assim, tem muita coisa para vir à tona. Gosta do homem, né? Como se fosse ele que tomasse decisão e não Ibanez Rocha. Irmão, vem pra cá, pra minha casa, que o homem tá aqui. O homem é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E segundo Metrópolis, que, diante da negativa de Alexandre de Moraes, reafirma a sua apuração, esse encontro aconteceu e eles, na casa de Vorcaro, com o bicho pegando qual é? É o BRB negociando com o Banco Master. É o BRB comprando papel podre do Banco Master. É o BRB tentando comprar o Banco Master. O ministro do Supremo lá, apresentado para o diretor-presidente do BRB por Daniel Vorcaro, conversando sobre o assunto. Essa é a história do encontro de 2025. Mas eu vou fazer o seguinte, vou propor o seguinte exercício para vocês. 2 exercícios aqui. Esqueçam esse encontro. Esse encontro de 2025, do primeiro semestre de 2025, não existiu. O encontro no momento central para o Banco Master. Vamos ficar só com outro encontro. Porque especificamente é esse cuja existência Alexandre de Moraes nega. O encontro com Paulo Henrique Costa na casa de Daniel Vorcaro. Mas e o outro? O outro que, segundo o portal Metrópolis, o Globo já noticiava a existência de um outro encontro na casa de Vorcaro, aconteceu, se não me engano, 6 de novembro de 2024, o dia da eleição de Donald Trump. A matéria do Metrópolis diz que Alexandre de Moraes, isso não foi negado, que Alexandre de Moraes assistiu à apuração, à vitória de Donald Trump na casa de Daniel Vorcaro. Caramba! Em que momento ficou normal ministro de Corte Constitucional, ministro do Supremo, frequentando casa de banqueiro? Em que momento isso ficou normal? Taiaiá é mesmo um nome sugestivo. É resort chique em Ribeirão Claro, no Paraná. É lugar por onde circula como imperador o ministro do STF, Dias Toffoli. Para alguém que aprovou e achou engraçado o roubo de um processo por um advogado, para alguém que foi reprovado 2 vezes no concurso para juiz, para alguém que foi consultor jurídico da CUT e do PT, advogado do Lula, assessor do José Dirceu, ele foi longe. O problema é quando se vai longe demais. E ele foi também.
Em 2001, 8 anos antes de se tornar ministro do STF, Toffoli foi condenado pela Justiça do Amapá a devolver R$420 mil porque venceu uma licitação de forma ilegal para prestar serviços advocatícios ao Estado. Na imprensa quase ninguém se lembra disso. Também já não se fala mais da mesada de R$100 mil que o ministro recebia do escritório de advocacia da mulher dele, Roberta Maria Rangel. Pelo jeito, também deve ser ignorado o fato de que Toffoli atrapalhou as investigações baseadas em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e da Receita Federal, que envolviam os escritórios de sua mulher e da mulher do colega Gilmar Mendes. Na época do mensalão, o ministro não se declarou suspeito para julgar antigos clientes e amigos. Quando veio o Petrolão, ele teve a desfaçatez de dizer que a Lava Jato destruiu empresas, naquele raciocínio torto de que o problema não é a corrupção, mas o combate a ela. Como sua cara de pau é ilimitada, Toffoli declarou, sem enrubescer, se existe combate à corrupção tão necessário a este país, é graças ao STF. E logo partiu para a anulação do que pôde da Lava Jato, inclusive o pagamento da multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais do acordo de leniência da JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Em 2019, a imprensa pouco se incomodou com a censura imposta por Toffoli a veículos de comunicação. A imprensa não viu problema quando ele desrespeitou o regimento interno do Supremo e escolheu Alexandre de Moraes para tocar o ilegal inquérito do fim do mundo, que em breve completará 7 anos. O amigo do meu pai foi citado na delação de Marcelo Odebrecht. A acusação, Toffoli teria recebido por 2 anos, quando era advogado-geral da União, verbas repassadas pela empreiteira baiana da família do delator. Por 2 vezes, em 2020 e 2021, Toffoli disse que o STF é um poder moderador, mesmo que não haja nada na Constituição sobre isso. E então, ele resolveu se declarar o editor do Brasil. E a imprensa ficou calada, quietinha. A imprensa nunca perguntou nada, nunca foi direto ao ponto nas cobranças que deveriam ser inescapáveis. Agora, parece, uma parte dela despertou. E esse nome tão sugestivo, Tayaya, vai tomando espaço nas notícias. A história é toda suspeita. Em 2022, depois de ação do Ministério Público Federal, a Justiça Federal suspendeu as licenças para a construção do Tayaya Aquapark Hotel e Resort. Áreas de preservação permanente não estariam sendo respeitadas. Um acordo no ano seguinte permitiu a continuidade das obras. Seria bom que se investigasse como se deu essa liberação. Alguém acredita que pode ter havido pressão de um certo ministro do STF? Ou seria leviano fazer tal pergunta? São muitas questões envolvendo o Tayaya, que até cassino frequentado por crianças tem. O empreendimento envolveu empresas que oficialmente pertencem a um primo e 2 irmãos do magistrado, com a participação de fundos de investimentos da cadeia do fraudulento Banco Master, que Toffoli faz de tudo para que não seja investigado. Depois, o resort foi integralmente vendido a um advogado ligado aos irmãos Batista, aqueles que se livraram de uma multa bilionária graças a Toffoli. De repente, parte das ações passou a pertencer a uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, com supervalorização de ativos em curto período e dificuldade para identificar o destinatário final do dinheiro. É um procedimento semelhante ao identificado pela Polícia Federal na investigação sobre o Banco Master. E não acabou. Repórteres do jornal O Estado de São Paulo estiveram na casa de José Eugênio Dias Toffoli, um dos irmãos do ministro do Supremo Dias Toffoli, que seria um dos donos originais do Tayaya Resort. É um imóvel de classe média, simples, em Marília, no interior de São Paulo, com visíveis problemas de conservação. Os jornalistas conversaram com a cunhada de Toffoli, Cássia Pires Toffoli, mulher de José Eugênio. Ela afirmou que o marido atua apenas como engenheiro eletricista. As pessoas ficam inventando coisas, que o José Eugênio é dono do Tayaya. Será que os irmãos e o primo do ministro Dias Toffoli foram usados como laranjas? Será que sabiam do esquema? O silêncio do magistrado, por enquanto, é quase uma confissão de culpa. Sempre foi muito claro que Toffoli nunca teve notável saber jurídico, nem reputação ilibada. A sabatina no Senado que o aprovou para o Supremo foi apenas mais um chá das 5. As perguntas que não fizeram se multiplicaram desde sua indicação ao STF. São muitas suspeitas de trambiques e tramóias que precisam ser investigadas, doa a quem doer. Por enquanto, como escreveram no chat de um dos meus programas no YouTube, Tayaya é maracutaia com eco. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo,
o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo para a gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem, eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. No vídeo de ontem, eu dizia, farei uma previsão. Realmente vai ter muita gente aí almoçando e vendo o Metrópolis tocar o terror. E dito certo, né? 2 da tarde, era sobremesa. Tava terminando de comer, e você na sobremesa, descansando a sesta, e tá ali. O encontro de Dom Pedro III com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro do Master. Testemunhas afirmam que ele, o homem mais poderoso do Brasil, frequentava a casa de Daniel Vorcaro em meio a articulações políticas e a crise do Banco Master. O ministro Dom Pedro III esteve na mansão do empresário Daniel Vorcaro do Banco Master em Brasília ao menos 2 vezes. Foi na casa do banqueiro que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até seu endereço no Lago Sul, área nobre de Brasília, porque o homem estava lá. 4 pessoas presenciaram a cena relatada à coluna. Dom Pedro III estava acompanhado de um assessor. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava em um ambiente reservado na mansão. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para evitar fechar as portas. Durante o encontro, Dom Pedro III e Paulo Henrique trocaram impressões sobre o assunto. A cena foi narrada à coluna com detalhes por testemunhas. Aqui eu já fiquei pensando, né? Eu falei, rapaz, ficaram trocando impressões. O cara é tudo, porque ele é Deus, né? Deus sabe de tudo. Ele é economista, ele é juiz, ele é vítima, ele é investigador, ele é editor-geral do país, ele é lutador de Muay Thai. Porque eu acho que ele realmente é lutador de Muay Thai. Ele luta. Rapaz, ele é tudo, bicho. Ele é tudo. Ele é Deus. A compra do Master pelo BRB chegou a ser anunciada, mas teve repercussão negativa no mercado e acabou barrada pelo Banco Central, desde a constatação de inconsistências nos ativos do Master e de suspeitas sobre as transações de vendas de carteiras feitas ao BRB. Aquele fim de semana com Paulo Henrique não foi a única vez que Alexandre de Moraes esteve na casa de Vorcaro. O ministro acompanhou na mansão do banqueiro o resultado da eleição norte-americana que, em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump para o segundo mandato. Trump viria a ser o algoz de Moraes com a Lei Magnitsky. Na ocasião, segundo relatos feitos à coluna, Dom Pedro III estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charutos e degustando vinhos caros e raros. O Paquito é conhecido por colecionar destilados e vinhos. O espaço é descrito como uma espécie de bunker, localizado no subsolo com acesso restrito, 4 poltronas e estrutura própria para o consumo de charutos. Ele negou, né? Óbvio. E curiosamente, o Lauro Jardim foi a primeira pessoa, né, a comentar sobre isso. Aquela festa da Páscoa. Só tinha ovo, né? Só tinha homem. Não podia... Só tinha... Foi como o Lauro Jardim relatou um tempo atrás. E que o Dom Pedro teria ido nessa festa também, né? Então, somando... A metrópole tá falando 2. Aí resta saber se essa aqui o Lauro Jardim narrou faz ou não parte desse processo como um todo. Não está escrito no Atlas, eu nem é aquela típica coisa que eu não lembro de botar em vídeo, aí depois fala, era para ter pegado em vídeo. Mas eu abro aqui agora. Foi no mês passado, foi no mês de dezembro, né? Pelo menos eu acho. Espero que não esteja errado. Cadê? Faz assim, ó. Sigilo chega de jatinho, o contrato de 129. Deixa eu ver se já tá aqui. Contrato da mulher. Contrato da mulher. Não, esse não. Acho que tá As Digitais do Careca. É As Digitais do Careca. É o subtema. Está no Atlas do mês de dezembro. Vai sair dia 15 no mês que vem.
Como é que tá? Procura o Galípolo, que aí vem a primeira história. Ele precisa provar que não é verdade. Era matéria do Globo. Aí fala, discutiu impeachment. Aí vem Malu Gaspar. Senador, Damares. Dilma Mendes, defende. Você não vai soltar nota do encontro. Faria. O prêmio foi sediada, não. Reunião de uma ABC tinha Magnus como tema. Emitido do coisa. Não vai estar aqui? Ah, pô. Eu tô ficando maluco não, rapaz. Tô ficando maluco não. Tá doido, é? Bom. Em seus tempos de liberdade, muita liberdade, Daniel Vorcaro recebia políticos e autoridades para jantares. Pelo menos em uma dessas noites, Dom Pedro III estava presente, embora sem sua mulher. Quer dizer o que depois? Este jantar ocorrido no último trimestre do ano passado, quando já vigia o contrato de 129 milhões, Dom Pedro III dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados, ex-ministros e, naturalmente, com um gentil anfitrião. Era o único ministro da corte, entre os cerca de 20 convidados, todos homens. Era a festa da Páscoa. Segundo o relato de um dos participantes deste e de outros jantares na casa brasilense de Vorcaro, eram noites de conversas amenas. Nem é preciso discutir a possibilidade de algum assunto mais ter sido conversa naquela noite, até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso. No bunker. Mas parece claro que a simples presença de um integrante da corte no jantar na casa do melhor cliente de sua mulher pode soar inconveniente. Com essa parte aqui, bicho, ó, eu não lembrava disso, até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso. Pode ser descrito como uma espécie de bunker. Será que existe um easter egg na matéria do Lauro Jardim? Pergunta honesta mesmo, viu? Será que o Lauro Jardim queria sugerir um bunker para conversas? Não sei. Eu sei que o ministro falou que ele não teve encontro, não. Ele negou, falou que é mentira isso daí, né? Nega encontro com o ex-presidente do BRB, dono do Master. O Metrópolis reafirma a apuração. Falou, não encontrei com o cara. Assim, é até engraçado. Ele não, meio que não negou. Lendo aqui esse título agora de novo, não é que ele negou que ele alguma vez pode ter ido na casa do Paquito. Ele negou que teria se encontrado com o presidente do BRB, né? Mas talvez ele foi na casa do Paquito. Aí, a nota, ele publicou a nota para negar, né? Aí a nota tá bem grifada já aqui pelo companheiro Mafinha. Ele coloca ali o tweet do Enio que diz, ó, vejam a nota de Dom Pedro III negando a matéria do Metrópolis. A matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, enfim, o fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo. Aí o indígena, notaram que ele praticamente chamou o jornalista de criminoso? Não, eu vi. Ele não é praticamente, não, ele chamou. Resta saber, né? Será que, na visão do Supremo, Andresa Matais e André Chalder são bolsonaristas? Se forem, serão presos? Aí o Mafinha diz, né? Eu não sei, mas eu acho que a democracia vai chegar rapidinho em vocês, Samuel Puncher, o nosso marceneiro do Metrópolis. Aí quem também tá tentando tirar da reta, assim como o Lula, a gente já fala do Lula, é o Dória. O Lide escondeu o vídeo de homenagem a Vorcaro e depois recuou. Depois que a Folha de São Paulo colocou uma pressão, falou, apagaram o vídeo aí por quê, hein? Bote aí pro Dória. Dória, tá fazendo o quê? Tá se escondendo, né, safadinho? Tá ali, o Grupo Lide escondeu um vídeo do banqueiro que presidia uma instituição, né? Sendo premiado pela organização em 2024. O grupo empresarial disse que o conteúdo continua no ar. Realmente, depois da pressão, né? Vocês botaram de volta. Esse é o Brasil. Essas são as pessoas democráticas, moderadas. Ainda sobre Dom Pedro III, já chegando com Lula. Lula tem almoço secreto com Dom Pedro III e Miel Caso Master. Lula teve um almoço secreto com o ministro, recentemente em Brasília. O encontro aconteceu em meio à crise que atingiu a corte por envolvimento de magistrados com o Banco Master. Lula e Dom Pedro almoçaram a sós.
Segundo 3 fontes do governo do judiciário ouvidos pela coluna. A reunião ocorreu em janeiro e não foi incluído nem pelo Lula nem pelo ministro em suas respectivas agendas oficiais. Aliados de Lula e do ministro afirmam que a pauta principal do encontro teria sido segurança pública. Uma pauta, né? Tipo assim, olha, eu acho que era mais convincente se Lula tivesse dito que o ponto central da pauta era física quântica. Eu consigo imaginar Lula discutindo física quântica, brincando de Einstein. Mas eu não consigo imaginar Lula tratando de segurança pública, sabe? É mentir demais. É tipo falar, no almoço ninguém bebeu cachaça. Pô, velho, conta uma história convincente, verossímil, sabe? Não, tava discutindo física quântica. Fala, não, pô, é difícil de acreditar, mas vai que, né? Agora, segurança pública, o Lula, só se for o Lula mesmo, que tá discutindo segurança pública. E aí começaram os burburinhos ontem, né? Na verdade, não começaram os burburinhos. Começou a subir a temperatura. A gente já tinha comentado no vídeo ontem, né? A percepção começou a sair na imprensa de que Lula estaria largando a mão e entregando o Supremo aos leões. E aí uma das porta-vozes do Supremo, a Andréa Sadi, vem trazer a opinião dos ministros, né? Obviamente. Nos bastidores da ala do Supremo que defende Toffoli, quem deve ser, né? Quem deve ser? O clima é de forte irritação com Lula. Ministros veem Lula lavando as mãos. Vamos ver. Quando a gente fala do clima no Supremo, ontem a gente contou aqui mais uma vez para vocês desse relatos que ministros da corte receberam de investigadores, de pessoas que estão muito a par, muito ciente dessa investigação do Banco Master e alertando ali que a situação vai se agravar. E um grupo no Supremo defendendo que o caso Master desça, né? Saia do Supremo e desça para a primeira instância. Uma forma de você tirar o ministro Dias Toffoli do cargo sem que tenha uma saída, uma solução traumática, nas palavras de ministro da Corte. Está sempre trazendo aqui para vocês, isso aqui é o relato de apuração jornalística. Na sexta-feira, qual que é o fato novo? Na sexta-feira, o presidente Lula falou pela primeira vez de uma forma muito enfática do caso Master, dizendo que tem que investigar mesmo, e ainda tem gente que defende há quem defenda o Banco Master. E aí, advogados olharam aquilo com atenção e gente no Supremo também. Acham que tem muita coisa que está saindo, muita coisa que tem sido discutida e debatida numa avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Não que ele precise apoiar publicamente um ministro ou outro, mas que eles acham que nos bastidores do Palácio do Planalto poderia estar ajudando mais na preservação da imagem do Supremo. Estou contando só qual que é o clima, o humor do Supremo, porque isso obviamente tem impacto no que acontece dali para frente envolvendo decisões de ministros da Corte, tá? Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da Corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda, que eu já não chamo mais de caso Master, chamo de caso Toffoli. Virou caso Toffoli. Então, só para deixar essa informação aqui, Valdo. Basicamente, os ministros do Supremo da ala que defendem o Toffoli, né, estão ameaçando o Lula através da Globo News. Dizem que o Lula não tem celular, né? Acho que é por causa disso. Fala assim, não, manda um recado pro Lula através da Globo News. Esperta aí, viu, amigão? Na hora que o calo aperta, quem segura a onda pra você somos nós. Nem que o calo aperta, né? Foi o próprio Supremo que colocou o Lula de volta no jogo, né? Descondenou o Lula. Na manobra, inclusive,
começa pelas mãos do Fachin. Que quando o Fachin tomou a decisão, quem saiu em defesa do Fachin? Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Mas a direita não tem memória, né? E eu sou chato e eu faço questão de relembrar sempre. Aí vem o Igor Gadelha para se juntar com o André Sadi e tentar trazer algumas explicações, né? Por que o Lula tá entregando o Supremo? Enfim, né? Por que Lula está tão irritado com a relação de Toffoli com o caso Master? Lula demonstrou aliados nos bastidores incômodo e preocupação com notícias que revelaram relações nada ortodoxas tanto do Toffoli como de Dom Pedro III com o Banco Master. Segundo aliados, Lula avalia que as revelações contra Toffoli e Dom Pedro III expõem o Supremo e enfraquecem a corte, na medida em que o tribunal passa a ser ainda mais alvo de ataques. Para Lula, não interessa um Supremo fragilizado e acuado, com o governo sem maioria no legislativo. O judiciário é o poder que mais vem ajudando Lula em seu terceiro mandato, passando por cima do parlamento o tempo todo, né, governando na canetada autoritária. Além da ajuda na governabilidade, o Supremo é visto por Lula como um importante aliado na resistência ao que Lula e seus aliados consideram como um avanço do autoritarismo no Brasil. Tradução: é um importante aliado para perseguir o bolsonarismo. O envolvimento de ministros do Supremo na crise do Master, no entanto, atinge a credibilidade da Corte e a rigidez do sistema de justiça, pontos considerados fundamentais para o judiciário ser respeitado. No Estado democrático de direito, o que mantém o respeito às decisões do judiciário é a credibilidade dos tribunais e de seus integrantes. Quando essa integridade é questionada, abre-se margem para as decisões também serem. Aí, se essa aqui está tentando aliviar para Lula, porque ele estaria assim meio chateado, o Robson Bonin já traz sob outra perspectiva. Esse próximo é André Sadi. Planalto frita Dias Toffoli para tentar evitar que escândalo do Master prejudique Lula. E esse eu acho que é o principal ponto. Eu acho que ele está sendo bem cirúrgico. Essa questão toda do Lula, eu até perguntei ontem, liguei para algumas pessoas para pegar opiniões. E na maior parte do tempo, pelo menos até o momento, né, as pessoas que eu ouvi o que saiu na imprensa é que o principal motivo de preocupação por parte do Lula é as eleições de 2026. Não deixar que o caso do Banco Master caia na conta do PT como uma nova Lava Jato, um novo mensalão, um novo escândalo de corrupção. O que o Lula vai fazer? A corrupção voltou, e agora? Aí tá ali. A conversa de Lula com o Paquito era conhecida desde o ano passado, quando Lauro Jardim revelou que Guido Mantega, então consultor do banqueiro, havia aberto as portas do gabinete presidencial ao dono do Banco Master. Como ocorre em diferentes casos, na atual gestão política, o sigilo marca esse tipo de encontro, que ocorreu no final de 2024, com todo mundo boca a pio. Resgatada agora, a memória do encontro ganhou outros contornos, que, associados ao movimento do governo para fritar o Toffoli, mostram, segundo auxiliares palacianos, uma ação para afastar o escândalo do gabinete presidencial. Se Lula sabia o que reservava o caso Master, poderia ter atuado. Se atuou, seus movimentos não são conhecidos. Candidato à reeleição, Lula se antecipa a informações de que figuras do governo do petismo se misturaram no caldeirão de inconfessáveis negociatas que marcaram o escândalo. Motivos não faltam a preocupar o petista. Soube-se nesta semana que um de seus principais ministros, hoje fora do governo, o Lewandowski, também estava na folha de pagamento do Paquito. O escritório de Lewandowski, enquanto comandou a justiça, recebeu regiamente parcelas de um contrato milionário firmado com o dono do Master, segundo revelou Metrópolis. Fosse Lewandowski ainda ministro, os constrangimentos da relação comercial tirariam a paz de Lula. E saiu notícia sobre isso, né? A demissão do Lewandowski, de forma rápida, tinha relação com o caso do Master. Eu até fiquei pensando, será que algum jornalista igual o Lewandowski, a gente vai revelar isso? Ele falou, não, me dá 10 dias aí só para sair do governo, e vocês revelam. Não, só estou supondo. Eu estou levantando essa possibilidade. Como a gestão do ex-ministro do Supremo ficou no passado, a coisa mudou de figura. Lula assiste em silêncio, olha agora, a auxiliares vazarem o conteúdo de uma conversa também sigilosa que o petista teve com Toffoli no fim do ano sobre o caso. Esses vazamentos são propositais. São propositais. E possivelmente foi o próprio Haddad que vazou a pedido do Lula.
Tu acha que o Lula não sabe? E o Haddad vazou informação. O Haddad tava aqui comigo nessa reunião e vazou e eu não sabia de nada. O Haddad que é o linguarudo. Parece fora de lugar, mas, segundo as versões palacianas, Lula ofereceu um sermão constrangedor ao Toffoli. E, realmente, é difícil de acreditar que isso aconteceu. Sugerindo que ele tenha a necessidade de resgatar sua biografia, como reportado em diferentes veículos de imprensa. Só quem se perdeu em suas funções na coisa pública é que precisa resgatar a biografia. Ao dizer isso a Toffoli no almoço sigiloso, Lula esquivou-se de mostrar ao distinto público o que sabe sobre a atuação do ministro no Supremo. A condução de uma investigação sobre um escândalo bilionário, a partir de um inquérito formal no Supremo, jamais deveria ser assunto no gabinete político do presidente da República. Ainda que tudo esteja fora do lugar no caso Master, chamou a atenção dos aliados de Lula no Congresso essa movimentação do petista. Porque qual é a imagem que isso passa, gente, para a sociedade? E os petistas vão vender. Tá vendo aí? Lula sabia que ia ter confusão e desde o início aí a postura do Lula vem sendo cobrar a Polícia Federal e o Supremo. O Toffoli não tem ligação com Lula, não. O Lewandowski também não. Ninguém tem ligação com Lula, porque o que Lula faz nos bastidores é cobrar que se investigue o Banco Master. Por isso que tá vazando essas notícias. Vazando que é pra fingir que o Lula tá lutando, pra colocar ordem na casa. Confia no Lula. A teoria de 2 senadores ouvidos pelo radar é que Lula atua para se antecipar críticas e revelações que venham a surgir contra um ala do PT que se moveu por Volcaro no governo. Nos últimos dias, investigadores da Polícia Federal fizeram circular em Brasília o alerta que o caso do Master ainda oferecerá ao país desdobramentos graves da fraude estimada em 50 bilhões de reais, o que também casa com outra informação que falamos ontem, que foi a Malu Gaspar falando o seguinte: o que a gente está vendo é a ponta do iceberg do que meio que vazou. E o que a gente não está sabendo ainda do caso do Master e que a gente poderá ficar sabendo. Vocês acham que a Malu Gaspar obteve o contrato de 129 milhões como? Achou no Google? Achou no Google. Tudo está acontecendo. Ainda que fala, não, o próprio Daniel Volcaro, os advogados dele, pode ter mandado para Malu Gaspar. Eu acho que a Malu Gaspar não tem nenhuma fonte na Polícia Federal. Do Lula. A Polícia Federal de Lula com a Globo, né? A PFL, a Polícia Federal de Lula com a Globo. Não tem nenhuma informaçãozinha. Em um mundo perfeito para o petista, o escândalo do Master desaguaria apenas sobre políticos da oposição bolsonarista, como o governador do Distrito Federal Ibanez e caciques do Centrão próximo a Volcaro, e não sobre o petismo e o governo de turno. É cedo para cravar o que acontecerá. Vamos ver como é que a PFL vai agir, né? A Polícia Federal de Lula. Né? Políticos da oposição bolsonarista como Ibanez. Ibanez, um bolsonarista. Ah, bicho, vocês não odeiam a imprensa o suficiente. Aí, a Veja só reforçando a nota anterior, a blindagem de Lula nos bastidores contra uma Master encrenca. Com investigações avançando e cifras bilionárias em jogo, o governo tenta empurrar o foco para o Supremo e reduzir danos em ano eleitoral. À medida que as investigações sobre o Banco Master avançam e ganham novos contornos, o próximo do Planalto passou a operar em modo defensivo. A avaliação no entorno de Lula é que o caso pode se transformar em um flanco sensível na campanha eleitoral, sobretudo porque a oposição já ensaia resgatar o discurso de retorno da corrupção. Ensaiar o discurso, né? É o discurso, né? É narrativa. Não tem corrupção na era Lula, não. É todo mundo santo. Inclusive o filho de Lula, o mais santo de todos. Aí a turma do Estadão também reforça, né? São várias. Eu fiz questão de todas as matérias para você verem. Já começa a se tornar uma tônica da imprensa. Tá difícil pro Lula se explicar. O escândalo chegou no Lula. A gente vai ver nos próximos dias essa tentativa do Lula tentar falar que ele não tem culpa de nada e que ele não sabe de nada como sempre. Caso o Master vai se aproximando perigosamente do governo Lula. Por que o presidente receberia o Volcaro para determinar que o Banco Central simplesmente cumpra a sua função? É uma pergunta boa, né? Porque o Lula, tô te recebendo aqui só para te dar boa noite e sabe que o Galípolo é técnico, 100% técnico.
E o que faz o líder do governo indicando Manteiga para o Banco Master, que é o Jacques Wagner, não é só líder do governo, é um petista histórico. Tá desde a criação do PT. Uma reunião, aliás, articulada pelo Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda de governos do PT e tem uma relação histórica com o Lula, que foi contratado pelo Banco Master como economista ou como articulador, enfim, né? Não sabe como, consultor, por indicação do líder do governo do Senado, o Jacques Wagner, que funcionou como uma espécie de headhunter de economistas para o Banco Master. Enfim, o fato é que o caso Master vai se aproximando perigosamente, delicadamente no ano eleitoral da esfera de poder do governo federal, não é? Do Lula. Análise. Na mesma direção. Brasília precisa explicar acesso de Vorcaro ao poder. Além do Executivo e do Supremo, não se pode ignorar a atuação de lideranças do Centrão no Congresso na defesa de projetos que beneficiariam o Banco Master. Eu vou mostrar. Eu nem ia fazer isso aqui não, mas eu fiquei com a raiva. Eu odeio gente cara de pau hipócrita. Tem um senador do Centrão aí. Temos que falar dele, mas calma aí. O governo afirmou que não tinha conhecimento do contrato entre Banco Master e o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A chegada do caso ao Palácio do Planalto, entretanto, não significa que a trilha do dono do banco, Daniel Vorcaro, em Brasília, tenha terminado. Além do Executivo e do Supremo, não se pode ignorar a atuação de lideranças do Centrão no Congresso na defesa de projetos que beneficiariam o Banco Master e prejudicariam a atuação do Banco Central. Uma agenda que sempre foi apontada como expressão da base política de Vorcaro em Brasília. O que espanta é a velocidade com que as portas se abriam para o banqueiro, que em pouco tempo alcançou um nível de acesso político talvez inédito em torno de um único personagem. As apurações avançam, o impacto político e institucional, esse já é visível. Aí deixa eu ver um negócio aqui agora. Deixa eu ver qual foi a data. Novembro de 2025, será? Deixa eu ver isso aqui. Quando essa postagem? Não, essa postagem é recente. Peraí. Já sei. Botando assim, eu acho. Abril de 2025. Ah, achei já. Abril de 2025. Pronto, agora deixa eu pegar a postagem do Político ontem. É de uma cara de pau que eu olho assim e falo, não é possível não, velho. Como que essa galera consegue ser cara de pau dessa forma? Olha aqui, ó. Vê só. É uma cara de pau sem igual. Isalci Lucas. Do PL, viu? Entendo o caso Master. Este escândalo não começou da noite para o dia. Foram anos de ação dos envolvidos para tornar esse crime impossível. E tudo indica que ainda tem mais gente que participou. Mas ainda precisamos saber mais para entender de verdade o que aconteceu. É importante o Congresso criar uma CPMI. Para descobrirmos quem se beneficiou e quem teve participação nesse escândalo, tá? Vamos abrir agora aqui o Atlas de abril de 2025. Porque eu não nasci para ser otário. Eu nasci para cair em conto de deputadozinho. Senadorzinho. Aqui, ó. Abril de 2025. Vamos aqui abrir. Vamos procurar. Escândalo do INSS. Era a tônica do mês. Aqui, ó. Caso Master. Já tá aqui. Já vi. Vamos lá. BRB compra o Master. Banco Master contratou a mulher de Dom Pedro III. Tá lá, né? Abril de 2025. Rapaz. Olha as notícias da época, gente. Observando a Faria Lima, né? Era discutir o Banco Master. Antes da indicação à Eletrobras, Manteiga virou consultor do Banco Master. Lauro Jardim, ó. As coincidências do caso estavam apenas começando, né? Enfim. Guido Manteiga não conseguiu uma boquinha na Vale, mesmo tendo Lula como padrinho, mas semana passada o governo indicou para o Conselho Fiscal da Eletrobras. Manteiga, contudo, não tendo que reclamar. Desde o ano passado, sem alarde, virou consultor do Banco Master. Na função, conseguiu meses atrás, olha só, um encontro entre Lula e Daniel Vorcaro. Realmente, né? Rapaz, a memória é um negócio, né? E olha que eu sou bom de memória. Isso daqui foi no final de março. Quando não era moda falar do Banco Master e nós estávamos falando de Banco Master. Que coisa, viu? Comitê de notáveis. Aí falava Henrique Meirelles, Gustavo Loyola, Ricardo Lewandowski. Aí vinha
Convocar o Banco mais criou conexões que vão de Lula, aliado de Bolsonaro. Mesma narrativa de sempre. Ela fala que tá todo mundo envolvido. Aí o Centrão. Ajuda do Galípolo. Banco Master. A gente fala do Paulo Gala. O presidente do Banco Central recebe dano do Master. Em meia dúvidas. Gestores do Master respondem a processo por operações fraudulentas e manipulação de preços. Maravilhoso. A gente relembrava a notícia, né? Gerente do Caixa perde encargo para operação arriscada e atípica de 500 milhões. Isso em julho de 2024. Números do balanço do banco mais que assusta o setor financeiro. A bancada do Vorcaro se posiciona. Grandes bancos privados pedem ao Banco Central mudanças nas regras do FGC. Ainda bem. Constantino tá pedindo por uma resposta. Eu vou passar o trator nele. Me aguarde. A gente vai ver quem é bandido. Esteves do BTG tentando convencer grandes bancos a fundo para resolver do Master, beleza. Me aguarde, Constantino. Você tá de gracinha, me aguarde amanhã. Hoje não vai dar tempo, não. BC cochilou nos previsão, tá? Calma que já na CPI. Ministério Público. A gente fala do Exalci, ó. Pronto. O ex-ministro de Bolsonaro que opera nos bastidores contra a CPI do Master. Quem era? Ciro Nogueira. Olha aqui, ó. Olha pra esse desgraçadinho. Senador retira pedido de CPMI da compra do Master. Exalci Lucas, que era todo o pedido, tomou a decisão após entender que a CPI causaria instabilidade no mercado financeiro. Aí agora ele quer a CPI. E eu tenho que agora bater palma. Porque agora é a União da Direita. Agora é a União da Direita. E ele é do PL. É a União da Direita. Eu não sou palhaço, não. Jogou contra. Junto com Ciro Nogueira. Pra sabotar. É porque na época ninguém dava atenção por causa do Master. Deixa eu ver o que esse porcaria falou na época. Vou pegar aqui o link desse vídeo pra eu dar play aqui no celular. Vou bater palma pra maluco dançar. Vou sim. Eu sou idiota. Olha. Cadê? Volta aqui. Pronto. Peguei. Exalci. Deixa eu ver se acha aqui. Vamos lá. Pronto, achou ele. Quem não tem memória que compre essa turma, viu? Se salva um em Brasília. Ó. Vamos lá. Vamos ver o que ele falava na época. Senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, senadores e senadoras. Senhor presidente, cheguei em Brasília em 1970. Deixa eu acelerar. Me formei em 80 e acompanho as nossas instituições aqui no DF já há algum tempo, né? Pela minha formação como contador, auditor. E eu quero falar hoje aqui, presidente, sobre a questão do BRB. Eu soube pela imprensa que haveria uma proposta do BRB adquirir o Banco Master. E muitos artigos da imprensa questionando uma série de detalhes que eu não conhecia especificamente. Recebi vários documentos, fiz uma análise sobre esses documentos todos. E nesses últimos 15 dias, presidente, me dediquei muito conversando com assessores, conversando com advogados e tive também conversa direta com o próprio presidente do BRB. E na prática, talvez por falta de informação, o que vai acontecer, o que está pretendendo o BRB é comprar parte do Banco Master. Então, muitas coisas que foram faladas na imprensa não estão entrando nessa negociação. Esse é um segmento muito sensível. E eu quero aqui agradecer muitos dos parlamentares, dos senadores e senadoras, que grande parte deles talvez tenha assinado também, muito em função da credibilidade, em função do conhecimento que a gente tem da matéria. Eu que já fui auditor independente, hoje não exerço mais, mas de qualquer forma conheço bastante a questão do mercado financeiro e também de contabilidade. Tô vendo. E me convenci que realmente para o Banco Regional de Brasília, que é a maior preocupação minha e com certeza também da senadora Damares e da senadora Leila, é que o BRB é um patrimônio nosso aqui do Distrito Federal. Era um banco regional, hoje virou um banco nacional, são mais de 20 estados, são mais quase 9 milhões de clientes. Então eu recebi todo o memorial e todas as dúvidas que tinham relacionado ao BRB, eu consegui tirar as dúvidas. Portanto... Já deu, né? Aí quem tirou também a assinatura, ó, Cleitinho. Aí, onde é que tava Cleitinho nas últimas horas? Vamos procurar o Cleitinho, vamos procurar o lacradorzinho. Vai, ó, Cleitinho, vai Cleitinho, venha lacradorzinho. Vamos ver se ele botou lá no Twitter. Eu vi esse vídeo dele em algum lugar. Ó, vamos ver o lacradorzinho. Cadê? Onde acho? Olha,
Tentaram me pedir CPMI urgente. Agora você quer CPMI, seu palhaço? É o senador palhaço. É o Cleitinho. É o palhacinho. Já bateu palma pros palhaços hoje? Bata a palma pra palhaço dançar, vá. Bote o seu nariz de palhaço também, vá. Essa é a direita. Essa é a direita brasileira. Eu me recuso a estar ao lado dessas pessoas. Eu tô realmente pra dividir a direita. Aí tu vê, ó. A gente tá falando do Master desde 2024. E eu ainda tenho que aturar. Eu só voltar aqui pro vídeo de hoje. Eu não vou responder isso aqui hoje, não. Eu vou responder do jeito que merece. Aí a galera vai achar ruim. O miserável vai achar ruim. Mas eu vou responder isso daqui, ó. Com calma. Amanhã. É isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar só pra mostrar pra vocês. Olha lá. Ó. Estranho, pois Vorcaro se apresentou a Lula como aquele contra Faria Lima. Atacar o mercado em vez de apontar para os corruptos, muitos do PT, é uma tática manjada. E pasmem, o texto é do Disseu, mas poderia ter sido escrito lá na Austrália. O texto do Disseu é: Faria Lima foi fiadora da irresponsabilidade. Eu vou falar dessa irresponsabilidade do banco do irmãozinho dele. Já falei isso amanhã. Com detalhes. Agora, quem tá falando do caso do Master sou eu. Não só falei como eu escrevi. Eu fui o único... Eu não. Peraí que eu tô sendo muito arrogante. Gabriela, Texugo, minha mãe e a Mari. As 4 pessoas. Realmente minha mãe, Texugo e Gabriela, quem escrevem. Eu junto as notícias. Essas 3 pessoas, e eu revisei o texto, fizeram questão de registrar para os brasileiros. Tá lá nos Atlas. O que foi escândalo do Banco Master? Esse vagabundo, charlatão do Constantino, não. Vocês que seguem gente assim, vocês devem... É gente que bate mal pro Cleitinho. Mas vamos lá. Tá aí, né? Vai lá. Você tá entendendo o que é Exalci Lucas? Você tá entendendo o que é Cleitinho? Eles tiram a assinatura, eles impedem uma CPI lá atrás, que a confusão já estava armada. E olha aí agora. Olha aí agora. Na época já se falava do contrato da mulher do ministro, já se falava de Guido Mantega, já se falava do encontro do Lula. Então talvez toda essa confusão, gente, pudesse ter andado. Porque o clima era um. O caso ainda não estava na mão do Toffoli. Se a CPI não for para frente, né? Já tem a quem culpar. Parabéns também ao Ciro Nogueira. O governo diz que não sabia de contrato de Lewandowski com o Banco Master. Não sabia? Não sabia? Porque tá noticiado, irmão. Em todos os veículos da imprensa. No Atlas de Abril já tá lá. Só relembrando. Ah, o governo não sabia. Nos bastidores, ministros do Planalto buscam minimizar o episódio após revelações que o escritório de Lewandowski prestou consultoria ao banco enquanto ele ainda estava no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O governo não sabia de nada. Ninguém lê o que sai na imprensa. Eu acho que eu sou o único palerma que lê o que sai na imprensa. O contrato com o Master acelerou a saída de Lewandowski da Justiça. O ministro que chefia a PFL, a Polícia Federal do Lula, que acaba... a Polícia Federal do Lula sabe tudo em primeira mão. Ele deixou, segundo a CNN, muito contrato, né? O cargo. A existência de um contrato com o Banco Master é apontado por integrantes do governo como um dos motivos que apressou o pedido de demissão de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça. A leitura é que, caso ele nem estivesse no governo, Lula poderia se ver obrigado a demiti-lo para evitar maiores desgastes ao executivo na crise do Master. Aí temos comentários do Caio Junqueira sobre o caso. Cadê? Vai lá. Para falar sobre o caso Master, eu chamo os analistas de política Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara lá no nosso estúdio da CNN em Brasília. Eu começo com você, Caio, com essa história do contrato entre o ex-ministro Ricardo Lewandowski e o Banco Master, que foi revelada ontem, mas ainda não foi bem digerida pelo governo. Tal a proximidade cada vez maior que esse caso, especificamente esse exemplo, traz nessas revelações que vão surgindo a cada dia, né, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, está ficando cada vez mais claro que o Daniel Vorcaro fez foi montar quase que uma rede de proteção suprapartidária,
do governo à oposição, da esquerda à direita em Brasília, porque ele sabia o que estava fazendo, tinha dinheiro para fazer isso, através dessas consultorias, e isso avançou também para além da política, para o poder judiciário, como está bem claro. Esse contrato especificamente do escritório do Lewandowski com o Banco Master, ele é especificamente de agosto de 2023, né? Era um ministro do Supremo Tribunal Federal ainda. Em janeiro de 24, o Lewandowski assume o Ministério da Justiça e só se agrava. Esse contrato é mantido até setembro de 2025, ou seja, por um período, esse contrato, o Lewandowski, a família, o escritório dele, continuaram recebendo milhões de reais, dá 6,5 milhões ao total, enquanto ele era ministro do Supremo, enquanto ele era ministro da Justiça, embaixo do seu guarda-chuva, investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça, apurando ali irregularidades e fraudes bancárias, ou seja, é muito grave, não é pouca coisa. Se a gente juntar isso com a revelação da reunião secreta do presidente Lula com o Daniel Vercaro, fora da agenda, sem qualquer transparência, em dezembro de 2024, sugerida pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que era conselheiro, né, conselho consultivo do Daniel Vercaro, contratado para isso. E se a gente também colocar nesse balaio todo a mobilização do Jacques Wagner, líder do governo no Senado, PT da Bahia, para ajudar o Daniel Vercaro e o Banco Master a encontrar ali consultores jurídicos, a gente vê que de uma semana para cá, de 5 dias para cá, esse caso desloca um pouco para o Palácio do Planalto. Significa que vai ficar ali? Não. Porque ele vai e volta para o Supremo, vai para o Congresso, justamente porque, ao fim e ao cabo, o que o Daniel Vercaro fez foi montar uma rede suprapartidária de proteção e de blindagem, e até agora está conseguindo, basta ver a maneira como o Dias Toffoli vem segurando ali esse caso no Supremo Tribunal Federal. Só um parênteses final, de todos os pedidos de CPI do Banco Master no Congresso Nacional, os partidos de esquerda são os que menos assinaram, né? Tem 1 ou 2 assinaturas. Eu sei que tem 2 senadores do PT, Paulo Paim, conversei com ele, por exemplo, que assinaram essa CPMI. Mas hoje mesmo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, disse ao nosso Gustavo Uribe que ao governo não interessa a CPI. Por todas essas relações que eu coloquei aqui no começo da minha explanação, dá pra gente entender bem claramente o motivo do governo rejeitar uma CPI. O governo rejeita a CPI do Master. Tá aqui, ó. O líder do governo sinaliza que vai trabalhar contra a CPI. CPI essa que tinha as assinaturas, mas lá atrás Isalci Lucas, Cleitinho, Carlos Viana, Ciro Nogueira foram contrários, junto com outros, né? Aí eu fico pensando, rapaz, já pensou essa CPI aberta no passado e começar a pipocar essas informações de tudo que tá acontecendo? Imagina todo esse escândalo do Master tendo que competir com a trama golpista. Ia ficar até feio condenar Bolsonaro, né? Ia ficar até feio ir pra cima de Bolsonaro naquele julgamento farsa da trama golpista. Mas não. Não é pra abrir não, porque o Isalci Lucas, ele foi convencido que o mercado financeiro ia ser abalado. E eu não posso, eu tenho que passar pano pro mercado financeiro. O risco, gente, o risco pro mercado. Meu Deus, o risco, gente, o risco. Ai. Aí chega agora esse pessoal todo, aí vai impedir o teu voto. Aí vai gritar, fazer, vai acontecer. Aí o Cleitinho vai gravar vídeo com o Pablo Marçal, aí vai fazer isso. Pô, não, vamos nos unir. Deixa pra trás, o momento agora é outro. Aí toda vez, bicho, a gente passa a mão na cabeça de políticos que só atrapalham. Só atrapalha. O que o Isalci Lucas já fez pelo bem do Brasil, velho? É um cara do Centrão, né? Tá lá no pele raiz. É o que tem pra... É realmente desanimador essas coisas, viu? Do pouco que eu sei da política brasileira, que realmente é pouco. Não conheço o Brasil em sua totalidade, né? E historicamente falando. Nossa, me bate um desespero. Ainda me bate um desespero maior ao ver que grande parte dos brasileiros não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Aí vem o Josias. A turma da UOL tá virando muito bolsonarista, né? Aí sentou a porrada aí no Lula também. Eu tô achando maravilhoso.
construíram-se aí muitas teorias para explicar a saída precoce do Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça, e nenhuma delas levou em conta o fator master. O desembarque do ministro ganhou agora áreas de fuga com essa descoberta de que o Lewandowski esticou até o limite da irresponsabilidade o vínculo financeiro do escritório dele, escritório de advocacia, com o Daniel Vorcaro. O ministro sabia o que tinha feito no verão passado, né? E já era de conhecimento público que o Lewandowski tinha sido contratado pelo Master depois de pendurar a toga no Supremo. E em janeiro de 2024, quando ele aceitou o convite do Lula para integrar o governo, ele alardeou que tinha se desvinculado do seu escritório, pediu a suspensão do registro na Ordem dos Advogados do Brasil. O que ninguém suspeitava é que o contrato com o Master sobreviveu a essa migração do contratado para o outro lado do balcão. Lewandowski era, como ministro da Justiça, superior hierárquico da Polícia Federal. Então, ele foi ministro do Lula por quase 2 anos. Você mencionou as datas, Diego, de fevereiro de 2024 a janeiro de 2026. E depois da posse do Lewandowski na Esplanada, o antigo escritório dele, tocado pela mulher e pelo filho, Yara e Henrique Lewandowski, manteve a assessoria jurídica ao Master por mais 1 ano e meio. Então, o vínculo só foi rompido em agosto de 2025. 1 mês depois, o Banco Central vetou a compra do Master pelo BRB. 3 meses mais tarde, o Master foi liquidado e o Vorcaro recebeu voz de prisão da Polícia Federal, que ainda estava sob ordens do Lewandowski. Então, o que faz da ingenuidade, Diego, uma qualidade graciosa, é que ela não foi feita para durar, né? Muitos podem até acreditar que a saída formal do Lewandowski do seu escritório higienizou as relações dele com o Vorcaro. Mas quem não quiser fazer papel de bobo precisa levar em conta que se o Lewandowski não tivesse virado ministro da Justiça, a mulher dele, o filho dele, talvez não recebessem do banqueiro, do Master, nem um bom dia. Agora, continuaram recebendo uma remuneração mensal de R$250 mil. Esse honorário da família Lewandowski é dinheiro de troco, se for comparado à remuneração mensal de 3,6 milhões de reais que o Master pagava ao escritório administrado pela doutora Viviane Barsi, que é a mulher do Alexandre de Moraes. Mas é o suficiente para inibir o plano do Lula de converter o escândalo do Master em peça de campanha presidencial. O Lula já tinha atacado o Vorcaro na semana passada, estava todo o script montado. Agora fica mais difícil para o Lula, até porque foi o Jacques Wagner que indicou o Lewandowski para o Master. Então há como a gente disse no início, Diego, o Vorcaro está gabaritando. E falando de ficar mais difícil para o Lula... Salve, salve. Eu pensei que era do Guido Mantega. Tem uma do Lewandowski ainda. A contratação de Lewandowski pelo Master vai parar na PGR. Guto Zacarias, que é até do MBL, assinou a PGR para apurar a contratação do Lewandowski pelo Banco Master. Na representação, a PGR pede que o órgão verifique se houve tráfico de influência, infrações à lei de conflito de interesses e atos que atentem contra princípios da administração pública. O documento cita que até o momento não há transparência quanto à natureza dos serviços prestados, a compatibilidade entre o valor pago e as atividades realizadas, nem sobre a eventual atuação direta ou indireta junto a órgãos públicos. O que eu fico de cara com isso daqui é que a gente estava comentando no vídeo ontem sobre o contrato do Moro, que ele não quis revelar pro TCU que pediu e foi fazer uma live com o MBL. Aí agora o MBL quer saber se teve atuação, qual era a natureza dos serviços prestados. Mas lá atrás, quando era o Moro, o MBL ajudou a passar o pano. É uma piada. Esse país é uma piada. É uma piada. Mas enfim, né? Se o Lula tava tentando se afastar do problema, Mantega defendeu o Vorcaro em grupos petistas. E do Mantega virou um dos principais defensores do Paquita em grupos de WhatsApp petistas após a sua prisão, segundo fontes que integram esses grupos. As mensagens postadas por ele passavam a leitura de que Vorcaro caiu porque grandes bancos da Faria Lima tentaram barrar o seu crescimento. Tese também difundida por parte do universo político de Brasília. Com o passar do tempo e a revelação de que o Master operou mediante fraudes, Mantega moderou o tom e passou a dizer que o Master não era o único banco a operar com essas práticas. E aí o Mário Sabino escreve, pra gente falar, a gente vai ter que falar pelo menos da nota da Daniela Lima, que foi a introdução. As críticas da Globo... Talvez fique para amanhã de novo. Dono do Master comprou proteção. Nem todos entregaram o que venderam.
Aí o Mário Sabino basicamente se debruça a fazer mais questionamentos, que acho que o próprio questionamento já traz algumas respostas, né? E fazer afirmações no Brasil está cada vez mais difícil, então questiona. Eu deveria pedir um emprego a Jacques Wagner. Graças a ele, Guido Mantega conseguiu um salário de R$1 milhão por mês durante 1 ano e meio do Banco Master. Para quê? Para prestar consultoria. Os pagamentos a Mantega pela consultoria podem ter alcançado, no mínimo, R$16 milhões. O ex-ministro fez o lobby para o Master entre julho e novembro de 2025. Publicou a coluna de Andresa Matais. Mantega conseguiu que Vorcaro e o então CEO do banco fossem recebidos por Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 24, enquanto fora da agenda presidenciável. Lula estava acompanhado dos ministros Rui Costa e Alexandre Silveira e de Gabriel Galífalo, presidente do Banco Central. Deve ter sido a reunião mais cara da história. Jacques Wagner fez outra boa ação a um amigo. Indicou o escritório de advocacia de Ricardo Lewandowski, a Daniel Vorcaro, dono do Master. O banco fechou um contrato de R$250 mil por mês com o escritório do ex-ministro do Supremo. E para quê? Prestar consultoria. Fazendo o quê? Qual é a consultoria de R$1 milhão do Guido Mantega? Qual é a consultoria de 250 mil do Lewandowski? O contrato continuou em vigor depois que Lewandowski assumiu a pasta da Justiça e que o escritório passou a ser comandado por 2 filhos dele. O contrato com o Master rendera cerca de R$6,5 milhões brutos ao escritório da família de Lewandowski, dos quais 5,25 milhões após a ida dele para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como tudo que cerca Vorcaro, falta clareza, embora sobrem especulações a respeito da sua proximidade com Jacques Wagner. Uma quantia singela que inclua o contrato multimilionário da Bastos de Moraes. Enfim, né? O Master gastou basicamente R$4.850.000 por mês apenas com 3 pessoas. 3,6 milhão da senhora Viviane, 1 milhão do Guido Mantega, 4,6, mais 250 mil, 450, colocando Lewandowski. Arredonda aí, 5 milhões por mês. 60 milhões por ano. Em torno... 50, bota aí, 55, sei. Em torno de 55 a 60 milhões por ano. Há também o imbróglio do caso Tayayá, no interior do Paraná. Não pertence a Toffoli, embora todo mundo lá diga que o ministro, que assenhorou do caso Master, é o verdadeiro dono do empreendimento turístico, assim como ocorria com o sítio de Lula, que não era de Lula. Deve ser uma alucinação coletiva. O caso de Vorcaro foi sócio do Tayayá por meio desses fundos enrolados que operavam com o Master. Antes de um advogado da JF, empresa que teve aquela multa de 10,3 bi cancelada pelo Toffoli, assumir integralmente no papel a propriedade do resort. O fundo ligado ao Master investiu 20 milhões no Tayayá e pagou 3 milhões por metade das cotas dos irmãos de Toffoli, que eram os supostos donos do resort. Ainda há uma tonelada de informações desconhecidas sobre os pagamentos que Vorcaro fez a gente graúda, de todos os poderes, todos os lados do espectro político. Será que ele só contratou Lewandowski e do Mantega e a Viviane? Infelizmente, porém, não há garantia de que o grosso virá à tona, porque vai longe o tempo em que havia procuradores querendo limpar o Brasil e no qual a imprensa não sofria intimidações da cúpula do judiciário, apesar de alguns jornalistas continuarem lutando destemidamente para cumprir o seu papel de fiscalizar o poder. Como dono do Master, comprou uma rede de proteção em Brasília, mas houve quem deixasse de entregar o que vendeu. Pode ser que, se as coisas derem muito errado para ele, Vorcaro abra a boca, nem que seja só por vingança. A vingança não, né? A vingança, não a esperança, né? É a última que morre. A vingança é a última que morre. E o Ebert sintetiza dizendo que a maior crise institucional do Supremo é a simples exposição de fatos que quem frequenta os altos círculos do poder já conhecia. Ou seja, os donos da mídia suspenderam temporária e cirurgicamente o serviço de manipulação de opinião pública para promover ajustes antes da eleição. Tudo isso já realmente sabia, né? Os jornalistas sabiam, a família Marinha, dono da Globo, os Mesquita do Estadão, os Frias da Folha, todo mundo sabia. Aí, deixaram pra falar agora. Vamos falar mais um tiquinho. Não precisa dar play nesse vídeo. Entrevista exclusiva, Ana Flor, mais uma entrevista do Fachin. Fachin afirma que o caso Master tende a não permanecer no Supremo. E que isso deve ficar claro após a fase de depoimentos. E o Fachin muda, né?
Porque isso aqui é curioso. Olha como um dia de ontem eu falei, gente, eu não quero gerar expectativa em ninguém. E eu sigo sem querer gerar expectativa. Mas eu falava que tinha uma possibilidade do ego dessa galera ser tão alto que essa briga entre eles... Porque no vídeo de ontem eu falava aqui, aquele vídeo da Daniela Lima que dizia que o tweet do Gilmar Mendes em defesa do Toffoli era uma paulada no Fachin. Era um contraponto, foi feito para responder o Fachin. Porque o Gilmar discordando aí dos posicionamentos do Fachin. Aí o Fachin tinha dado 2 entrevistas, que nas 2 entrevistas ele não se posicionou sobre para onde vai o processo. Ele falou, na hora certa a gente fala. É uma questão colegiada. Eu sou presidente, não posso me antecipar. Ele deixou claro. Depois de apanhar do Gilmar Mendes e da imprensa, eu falei, gente, falei da história do clipe, ó, essa turma recebe clipes com o nome deles, o que acontece, né? O cara tá sendo atacado pela imprensa. O Daniela Lima falou isso, que o Gilmar Mendes e o Moraes não vão isso de você. Aí o Fachin resolve dar uma 3ª entrevista e nessa ele se posiciona em torno de algo que ele não falou antes. E a Globo não ia interpretar pela metade. Aí, vem a Daniela Lima. Isso aqui antes dessa entrevista do Fachin. Essa entrevista é depois dessa nota. Essa foi a nota que não rodou no dia de ontem. E que eu acho que todo mundo vai prestar atenção. Errático. Fachin é criticado por pares que prevêem presidência difícil. Uma no cravo e outra na ferradura. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, conseguiu ampliar sobremaneira a insatisfação de uma ala da corte com os próprios métodos após a entrevista que ele concedeu ao Estado de São Paulo, publicada ontem. E depois ele deu para a Globo. E depois deu para G1. Ele deu para o Estadão, depois... Ele já tinha dado para a Globo, aí só foi publicada de madrugada. E aí ontem ele fala com a Ana Flor. A avaliação interna é que o ministro não está abrindo espaço nem para a poeira baixar entre pares, nem para o Supremo sair da posição de vidraça sob forte escrutínio e crítica do público. Nas últimas 3 semanas, Fachin fez uma série de conversas com pequenos grupos entre os 9 colegas do tribunal, prometendo diálogo e ação colegiada, mas as declarações e a insistência em debater goela abaixo um código de conduta que já se sabe fadar das gavetas neste primeiro semestre, ao menos jogaram um esforço de reagrupamento por terra. E, gente, se o código de conduta não passar no primeiro turno, que é no primeiro semestre, vai ser no segundo, que vai ser o semestre da eleição, assim... Se tem alguém que eu acho que vale a pena prestar atenção na movimentação, é a Daniela Lima. Ela tá falando em nome dos ministros, né? Da ala política. Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo afirmou que a atuação do presidente definiu a atuação do Fachin, né, como errática e inconfiável. Isso daí é pesado, viu? Nessa gente aí que tem um ego elevado, falar que o cara não é confiável, que é leve trás... Não dá... Isso é pesado. Como quem age para jogar o próprio tribunal aos leões, no momento de muita pressão midiática, em especial sobre o caso Master. Olha agora, ó. Na avaliação desse magistrado, Fachin está esquecendo que é um coordenador de pauta entre iguais. Você não é o preço supremo, não, irmão. É todo mundo igual aqui, viu? Na verdade, nós somos mais poderosos que você, então baixe sua bola. Não soberano entre os demais. E a insatisfação interna, adianta a mesma fonte, já ameaça a governança dos trabalhos nesse semestre. Isso é intimidação, né? É uma ameaça. Estão ameaçando via imprensa. A chance do presidente do Supremo montar uma pauta que simplesmente não avance ou fique encalhada, diz o ministro, é mais do que real, é provável. E, gente, eu acho que é fácil de entender que uma visão dessa, você não é... Tu acha que lá no Supremo, um ambiente que não existe nenhum tipo de amizade, você vê o tipo de relação, né, entre eles. Tu acha que ele ia chegar, chamar no canto e falar, irmão, eu tô insatisfeito com o que você tá fazendo. Acho que você não tá entendendo que aqui somos iguais e desse jeito aí a pauta não vai avançar. A galera não tem nem, eles não falam nem isso, olhando olho no olho entre eles mesmos. Falei com vocês dessa questão da prisão domiciliar de Bolsonaro. Enquanto ficou a imprensa e a direita nesse papo de maluco, né? Ai, foi a Michelle e o Tarcísio. Foi mesmo, né? Por isso que o Bolsonaro foi pra papudinha. Não era um negócio que já estava precificado, que eu fiz toda a linha do tempo. Aí, a Michelle e o Tarcísio, eles realmente intercederam pelo Bolsonaro pela prisão domiciliar.
Não só eles dois. A imprensa já tinha citado um secretário do Ibanez, falando até mesmo no Marquinhos Censura. E tinha uma quinta pessoa que eu sabia. Essa pessoa, eu falei pra vocês, ela conversou com o próprio Fux, e o Fux falou, eu sou favorável, vou falar com o Gilmar, porque com o Moraes eu não falo. Esse é o clima lá dentro. Você pode acreditar em mim ou não, né? Não vou ter como te provar isso, né? Mas esse é o clima lá dentro. Sim, essa insatisfação, ninguém vai chegar no grupo de WhatsApp e falar, ai, Faquinha, eu tô chateado com você. Solta na imprensa e deixa o pau torar. Qual foi a reação do Faquinha? Falar, vai mandar a primeira coisa. Já tá fazendo o cenário. E aí, se não mandar, vai ficar feio, né? Aí ele veio aquele papo, vou me mover, doa quem doer. Tá ficando bom. Tá ficando... Eu quero que essa gente brigue. Mas brigue com força. Tá ficando bom. Eu quero a minha pipoca aqui olhar essa situação toda. Pra mim, a Sexta República fracassou. Não dá, sabe? É repensar o Brasil. E eu digo Sexta República porque a primeira é a República Velha. Aí 2, era Vargas. Aí 3, o Estado Novo. Aí 4, seria ali o período popular. Aí vem Juscelino e acaba no... Aí vem o Jânio, né? E acaba no Jango, em 64. Aí a Quinta República é dos militares e a Sexta República é desde a redemocratização. Não fui eu que inventei essa forma, né? Tá nos livros, né? A academia trata dessa forma. Eu acho que já tá na hora da Sétima República, né? As seis falharam. A sexta, com certeza, é a pior. Com certeza. E tá aí. Tem muito mais pra gente falar do Banco Master. Tem muita coisa pra gente falar que eu já separei, mas nem coloquei no vídeo hoje, que já tá separado. Inclusive a resposta ao cocô instantâneo. Mas são coisas pra gente falar amanhã. Amanhã, que na verdade eu queria falar do Flávio Bolsonaro. E sabe por que eu queria falar do Flávio Bolsonaro? Até já adianto. Porque as pessoas não estão falando do Flávio. As pessoas que reclamam tanto, não vai falar disso, não vai compartilhar aquilo outro. Ninguém compartilhando, né? O giro internacional do Flávio Bolsonaro. Discursos públicos, bons discursos, inclusive. Ninguém fala nada, né? Tá indo aí em portais internacionais, tá lá no Jerusalém Post. Mas no Brasil, nem os nossos grandes deputados, heróis da nação, que estão acordando o Brasil, não tem um compartilhamento. E pelo que me consta, o Flávio vai negar isso até a morte, mas eu fiz questão de dar um bizu. Eu já fiquei sabendo que o Flávio tá percebendo, né? E a gente não tá vivendo em Nárnia. Ele vai continuar aquela cara de paisagem, falando que todo mundo é amigo dele, mantendo a união da direita, mas ele tá vendo aí quem tá buscando apoio, mas na hora de dar um RTzinho, um compartilhamento do Flávio, falar sobre o que o Flávio tá fazendo, tá se furtando. Foi bem movimentado, né? Assim, pra essa direita que tava tão movimentada nesse final de semana, né? Falando que agora a direita tava bem enérgica, que tava aí, voltou com todas as redes sociais. Parece que a energia já acabou, né? Só durou aí até o final da caminhada. Mas a gente fala isso amanhã com mais propriedade. Eu espero, acho que a não ser que aconteça algum absurdo hoje do caso do Banco Master. Eu não tenho nada na cabeça, não tenho nenhuma informação nem pra chutar como eu chutei ontem. Chute bem dado, hein? Mas é isso. A gente vai ver o que a gente fala amanhã. Mas eu queria falar do Flávio amanhã e mais umas coisinhas do Banco Master. Vou mandar todos esses vídeos que eu dei play lá no Telegram. E se gosta do meu trabalhinho e quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e principalmente o Atlas Brasileiro, onde toda essa história está sendo contada, como você realmente pode ver, né? Tá lá. E antes do de abril de 25, tiveram outros Atlas em 2024 que a gente já estava falando do Banco Master. Pelo menos o de julho de 2024 a gente já estava também comentando. E talvez até antes. Vai lá, dá uma olhada. A história do Brasil, dessa vez, foi registrada. Agora, infelizmente, essa direita que fala tanto da importância de escrever livros, da guerra cultural, você vê que ninguém divulga o Atlas. Não porque o Atlas não presta, mas porque sou eu chefiando o trabalho que minha mãe, Texu, Gabriela, a Mari vem fazendo aí, né? Nós 5 aqui vamos fazendo mês a mês. Se fosse outras pessoas na direita, né, gente? Aí, obviamente, tá todo mundo comentando, né? Entrevista pra cá, entrevista pra lá.
Mas é isso, né? Eu não sou direita, como já disse, só sou bolsonarista. Então, se eu só sou bolsonarista é porque eu tô buscando esse tipo de apoio que eu nunca votei. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.